Jesus, quando ele rezou ao Pai, ele disse: Pai, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Queremos fazer esta experiência com a palavra que revela a nós a verdade sobre Deus e a verdade sobre nós mesmos. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 42. Caneta e papel na mão. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Queremos conhecer a verdade e quem dá este conhecimento a nós é o Espírito Santo. Vamos invocá-lo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 5, versículo 17. O sumo sacerdote e todos os seus partidários, isto é, a facção dos saduceus, encheram-se de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Apresentai-vos no templo e anunciai ao povo toda a mensagem a respeito desta vida. Versículo 20, nós temos uma ordem. Apresentai-vos no templo, apresentai-vos diante do Senhor e anunciai por todo o povo a mensagem a respeito desta vida. Versículo 21, eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho de anciãos dos israelitas. Então, mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o comandante da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes comunicou: os homens que metestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então, o comandante saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, pois tinham medo do que o povo atacasse com pedras. Levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los: Não vos proibimos expressamente de ensinar neste nome? Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina e ainda quereis nos responsabilizar pela morte deste homem. Versículo 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Nós temos aqui um princípio eterno. No reino de Deus, se obedece a Deus e não aos homens. O Deus de nossos pais suscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, porém, por seu poder, o exaltou
tornando-o chefe salvador para propiciar a Israel a conversão e o perdão de seus pecados. Nós temos uma promessa. Nós recebemos a salvação e o perdão dos nossos pecados por meio de Jesus. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Versículo 33. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-lo. Então, levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e estimado por todo o povo. Ele mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois falou: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra estes homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, que se fazia de importante, e a quem se juntaram cerca de 400 seguidores. Ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram. Nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com estes homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruída. Mas se vem de Deus, não conseguireis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis combatendo contra Deus. Os membros do conselho aceitaram o parecer de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram e soltaram-nos. Os apóstolos saíram do conselho alegres por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do santo nome. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de estimar e anunciar que Jesus é o Cristo. Que interessante, parece uma lógica totalmente contrária. Os apóstolos ficaram alegres por sofrerem as injúrias. Talvez o Denis possa nos ajudar. Denis, qual é a razão dos discípulos se alegrarem com as injúrias sofridas? Os apóstolos estavam novamente num contexto de julgamento. Eles foram repreendidos pelo grande conselho judeu porque continuavam ensinando no nome de Jesus. Na verdade, eles haviam decidido inclusive matar os apóstolos. Foi graças à intervenção de Gamaliel que isso não aconteceu. Dessa forma, eles foram açoitados e depois foram soltos. E eles se alegraram. Mas os apóstolos não se alegraram porque não perderam a vida, mas sim porque se encontraram dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Por isso, o autor desse livro sagrado nos apresenta esses apóstolos como um modelo de vida cristã. Pessoas que dão testemunho nas mais diversas situações de perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. Veja bem, esses que eram antes discípulos aprendiam com Jesus e muitas vezes fugiam de alguns problemas de situação, de dificuldades. Agora eles são apóstolos e por causa da efusão do Espírito Santo dão testemunho de Jesus em qualquer situação e em qualquer circunstância. Obrigada, Denis, pela sua contribuição. A palavra de hoje ela é muito interessante e ela fez uma provocação maravilhosa no meu coração. Nós precisamos saber discernir aquilo que vai nos acontecendo ao longo da nossa vida, discernir os fatos, discernir os acontecimentos, discernir as situações, os problemas que nós enfrentamos. A palavra de hoje mostra que a providência divina, de fato, ela tem o controle de todas as coisas nas suas mãos.
cabe a nós, portanto, discernir esta ação da providência. E como Gamaliel ensinou para os apóstolos, a obra de Deus, ela sempre permanece e vai permanecer. E isso é maravilhoso. Por isso que a gente deve sempre se perguntar, isso é de Deus? Isso é da minha humanidade? Isso vem do inimigo de Deus para me distrair, para me confundir, para me perturbar? Aquilo que é de Deus sempre traz paz ao nosso coração. É uma palavra muito rica. Eu vou ficar com a minha meditação por aqui e eu aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!